Oi, eu sou Francisca, professora de língua portuguesa, e vou fazer uma série de vídeos falando sobre o uso da vírgula. Vamos começar com as vírgulas nas orações subordinadas adjetivas. Aqui, ó. Primeiro vamos entender quando é que é uma oração subordinada e é adjetiva. Observe que aqui nós temos uns pronomes, a partícula que. E neste caso, para ser uma oração subordinada adjetiva, esse que tem que ser um pronome relativo. Como é que eu sei que ele é um pronome relativo? Quando eu consigo trocar o que para os derivados de os quais, tá? Ou qual. Meus primos, eu posso colocar aqui os quais. Então eu sei que aqui é um pronome relativo, então portanto eu sei que aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Por que subordinada? Porque observe que eu tenho dois verbos, o verbo ser e o verbo vencer. Eu tenho uma oração dentro da outra, eu tenho uma oração que depende da outra. Eu tenho uma oração principal, meus primos venceram o concurso. E tem uma oração aqui dentro, que é a subordinada, que são padeiros. Agora vamos entender onde entra a vírgula nas orações subordinadas adjetivas. Nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas, que é a explicativa e a restritiva. Então, com o uso da vírgula, quando eu coloco a vírgula nas orações subordinadas adjetivas, eu tenho uma oração subordinada explicativa. Sem a vírgula, eu tenho uma oração subordinada restritiva. Qual é a diferença entre elas? A diferença é que com as vírgulas muda totalmente o sentido. Por isso que é importante saber usar as vírgulas. Então vamos entender a partir desta oração aqui, ó. Já está sem vírgula, mas eu posso usar ou não as vírgulas, dependendo do que eu quero dizer. Eu vou explicar aqui a vocês. Meus primos, que são padeiros, venceram o concurso. Sem as vírgulas, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que é isso? O que é restritiva? E também por que adjetiva? Porque adjetiva, ela qualifica a oração principal. E por que restritiva? Porque eu restringo a oração principal. Eu especifico a minha oração principal. Então, ó, aqui está sem vírgula. Meus primos, que são padeiros, venceram o concurso. Eu estou dizendo que eu tenho vários primos e que alguns são padeiros, não são todos, tá? Então, eu estou especificando que alguns são padeiros e alguns destes primos, os padeiros, venceram o concurso. Sem vírgula, especifica, delimita. Já se eu colocar aqui as vírgulas, tá? Eu transformo esta oração aqui em oração subordinada adjetiva explicativa. Muda totalmente o sentido da frase. Explica que eu tenho muitos primos e que todos estes primos são padeiros. E todos venceram o concurso. Viram a diferença? Viram a importância da vírgula? Então, com a vírgula, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Sem vírgula, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Às vezes a pessoa interpreta de forma diferente, mas não é o que você interpreta, não é o que eu penso, é o que diz a regra. Com a regra explica, é um todo, generaliza. Sem a vírgula, delimita, especifica. Vamos ao próximo exemplo. Mas para ir ao próximo exemplo, eu peço a você que qualquer assunto que você for estudar, especialmente a língua portuguesa, que nós estamos vendo aqui, pega um caderno, que você tem em casa mesmo, e comece a fazer anotações, comece a raciocinar sobre isso, porque quando você escreve, parece que a gente aprende melhor. Parece não, tem pesquisas científicas que provam que a gente tem o melhor aprendizado quando nós escrevemos. Então, faça isso. Vamos então à próxima oração. Use o caderno que pedi para fazer as anotações. Aqui eu vou colocar vírgula, tá bom? Que eu preciso da vírgula, por quê? Porque eu estou explicando. Eu já pedi um caderno para vocês, lembra? Tudo também tem a ver com o contexto. Lembra do contexto? Eu pedi que vocês pegassem um caderno. Eu especifiquei que caderno era. Eu falei um caderno qualquer. Então, pega o caderno que eu pedi. Generalizei aqui, ó. Pega um caderno qualquer. E faça anotações, para fazer as anotações. Sem a vírgula, esta oração poderia ficar um pouco ambígua. Vou passar para cá. Ó. Use o caderno que pedi para fazer as anotações. Sem a vírgula, ficaria sem entender. Quem vai fazer as anotações? Sou eu ou você que vai fazer? Já com a vírgula, eu explico que neste caderno você vai fazer as anotações necessárias. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Como já falei,
Observe que não é o que a gente pensa, porque às vezes há uma má interpretação desses dois tipos de orações. Mas é fácil entender. Se eu quero explicar algo, eu uso a vírgula. E olha a importância aqui também da vírgula. Se for uma oração explicativa, eu posso retirar esta oração de dentro desta outra. Uso o caderno, vou retirar o que pedi. Uso o caderno para fazer as anotações. Então, quando ela é explicativa, eu posso retirar. É como se fosse um termo acessório aqui da minha oração. Vou fazer outro exemplo. Traga o livro que compramos ontem, tá? Não vou colocar vírgula, nesse caso aqui só seria uma. Não vou colocar vírgula, porque eu quero especificar, delimitar. Qual é o livro que você tem que trazer? O livro que compramos ontem. Então é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Eu estou restringindo o livro. Foi o livro que compramos ontem, ok? E eu posso trocar aqui pelo qual, ó. Trago o livro, o qual compramos ontem. Um pronome relativo aqui, portanto, uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ficou claro com relação ao uso da vírgula da oração subordinada, adjetiva, restritiva? É muito importante saber usar, porque muda completamente o sentido da frase. Se atenha a isso. Com a vírgula você diz uma coisa, sem vírgula você diz outra. Nos próximos vídeos, vamos trabalhar o uso das vírgulas nas orações subordinadas adverbiais. Então, fique atento ao próximo vídeo e até lá!